Boa noite, tudo bem? Professor Alexandre Kessler, entrando na live no Stories do Instagram. A nossa live surpresa hoje, em que eu vou apresentar várias ideias, vários conteúdos, tá? Tudo bom, professor Júlio, professor Magnus, enquanto o pessoal, Rodrigo, o pessoal vai entrando aqui na live, tá? Boa noite. Eu criei eu tomei algumas decisões em relação aos conteúdos, né? E eu acredito que um caminho muito bom é aumentar a discussão e as conexões dos conteúdos. Então hoje à tarde eu fiz um stories e apresentei uma lista de 8 conteúdos e acabei até deixando de fora outros, né? E pedi para o pessoal deixar algumas perguntas no feed sobre qual deles vocês gostariam que eu abordasse, e de forma intencional, o último, que seria falar sobre todos eles, também eu tive alguns envios inbox me pedindo para falar de todos, né? Então, eu vou colocar aqui, vou escrever o tema da palestra, né? O tema da live, que será... Tudo bom? Michel, Brum, conteúdos que impulsionam a nossa carreira profissional. Ok? Então esse vai ser, a live vai ser salva, né? Conteúdos que impulsionam a nossa carreira profissional. A live vai ser salva, vai ser postada no IGTV, no meu feed, no meu IGTV. Vou salvar ela e estou começando a usar o YouTube, né? Então vou pedir para quem puder se inscrever na minha página do YouTube. Depois procura lá Kessler Performance, porque eu vou começar a fazer lives de vários conteúdos ao vivo pelo YouTube, tá? Então seria esses recados iniciais. Por que eu tive essa ideia? Eu acredito que muitos colegas me conhecem e já acompanharam outras lives e viram que eu falo sobre vários temas, e muitas vezes a gente acaba tentando simplificar um tema único, né? Simplificar ao máximo um tema e condensar. Isso é interessante. Mas eu listei esportes, e basicamente 3 que eu atuo com atletas profissionais: tênis, basquete e futebol. Mecanismo de hipertrofia. Tive alguns colegas marcando sobre os sistemas dinâmicos complexos e Franz Bosch. Alguns métodos aplicados para esportes e também para hipertrofia, meios de treinamento cluster, complex e uso da potenciação pós-ativação. Alguma metodologia sobre isometria e treino excêntrico, algo sobre cadeias musculares e fáscia, e abordagens de reabilitação e prevenção. Eu coloquei essas e até comentei lá, que interessante, que ficou várias de fora. Ficou alguns outros esportes. Tudo bom, professor Rodrigo? Como estamos da Kinetic Funcional. Deixei alguns temas de fora, deixei sistemas energéticos de fora,
deixei periodização de fora, deixei CrossFit, que eu estou trabalhando com consultoria para atletas de fora. E isso não quer dizer que tudo isso que eu abordei, um profissional da área da saúde não tem que saber. Deve. E eu vou traçar uma estratégia aqui em que eu vou conseguir interligar esses 8 temas e mostrar que se você trabalha com fitness ou saúde, tudo bom? Tudo bom, professor Rodrigo? Boa noite. Se você trabalha com saúde, fitness, se você trabalha com atletas, se você trabalha com hipertrofia, todos esses conteúdos vão aparecer em algum momento na sua aula. Então, alguns detalhes que seriam muito importantes e que me foi colocado no feed hoje à tarde, seria sobre essa aplicação de sistemas dinâmicos complexos. E aí, para isso, eu vou contar uma história de como a minha busca por conteúdos... Alguém estava me ligando, acabou de pausar o vídeo aqui. Então, Michel, depois eu vou, quando eu postar, eu vou colocar eu vou colocar a pauta da live, tá? Agora eu não vou tentar mexer aqui, tá? Eu vou depois descobrir como eu deixo ela pautada, tá? Então, continuando, sistemas dinâmicos complexos seria uma parte muito interessante e que muitas pessoas têm restrições. Por quê? Porque é uma teoria em que a gente tem que ter cuidado de interpretação, mas ela é totalmente aplicada em tudo que é possível, e muitas vezes você está fazendo sistemas dinâmicos complexos sem saber. E puxando isso, nós temos alguns meios de treinamento. Então eu vou começar basicamente com o que eu acredito que seria o primeiro raciocínio, tanto se nós trabalhamos com 3 objetivos: fitness, hipertrofia máxima ou esporte performance, né? Ou reabilitação. Seria o entendimento entre esforço e recuperação. Então, quando nós compilamos todos os conceitos, todos os princípios do treinamento desportivo e entendemos que algumas variáveis são indispensáveis e que em qualquer tipo de sistema de treinamento, qualquer tipo de metodologia aplicada e qualquer nome que tu chamar de abordagem tradicional, abordagem contemporânea ou sistemas dinâmicos complexos, que seria o treinamento integrado, vocês notaram que eu não chamei de periodização nem periodização, chamei de abordagem, né? Para não ficar na mente sobre algo que muitas vezes é muito mal interpretado. Então olha só, eu listei aqui, para começar a interligar todos esses conteúdos, 2 coisas que vão soar: mas professor, isso aí parece um treino de funcional. Mas o treino de funcional, na verdade, quando eu dou consultoria ou falo com outros professores que vêm me perguntar: meu professor, como eu posso melhorar a qualidade da minha aula? Como eu posso entregar uma aula prática diferente da concorrência? Como eu posso agregar valor ao meu conteúdo e conseguir dar resultados reais para os meus clientes, independente de qual objetivo ele busque? Eu falo: domine os princípios do treinamento esportivo e principalmente especificidade e intervalo recuperativo. Então, nós temos agora, porque o interessante é o seguinte:
tudo isso aqui que eu estou falando, essas 8 que eu listei, eu tenho todos esses conteúdos com cursos presenciais que eu já ministrei por 16 a 20 horas cada curso. Fora os que eu não listei, tá? Eu tenho nesses meus 8, 10 anos de trabalho, 10 a 12 cursos de 20 horas com esses conteúdos tudo separados. E ultimamente, boa noite, professor Davi. Olha, me dá 5 minutos, né? Se tu quiseres entrar um pouquinho aqui, uns 10 minutos, e a gente conversar um pouquinho de sistemas dinâmicos complexos, só me dá 5 minutos para mim finalizar, né, a minha introdução, e tu já me manda um convite aí, pede para entrar, e a gente bate um papinho rápido aí, tá? Porque eu tive muitas perguntas sobre sistemas dinâmicos complexos, e como vai ser uma abordagem integrada, eu quero só finalizar aqui a introdução, tá? 5 minutos eu preciso só. Então, boa noite. Então, o que é interessante? Eu comecei a notar que, por mais que a gente tenha muitos conteúdos, professor Augusto, tudo certo? O bicho vai pegar aqui hoje. Por mais que nós tenhamos muitos conteúdos, e quanto mais eu estudo, mais eu vejo que está tudo interligado. Está tudo interligado. Todos esses aqui, em algum momento, tu pode usar. Mais ou menos. Só que, se nós começarmos a bater numa teoria pesada, que eu vejo muito, como eu atendo atleta, e muitas coisas que eu tinha uma noção teórica de abordagem, eu já remodelei. Por quê? Aquilo que está lá na teoria do livro muitas vezes não dá certo com o atleta. Por quê? O que é o certo no atleta? O que dá resultado. E se não está dando resultado, normalmente você tem que reorganizar e buscar outro meio para dar o resultado esperado. Indiferente se é reabilitação, se é fitness, se é emagrecimento, se é hipertrofia ou se é performance esportiva. Você tem que encontrar caminho. Então, se esses cursos aqui eu tenho organizados ele em 10 cursos de 20 horas, são 200 horas de curso. E eu quero abordar uma interligação em 1 hora, 1h15, 1h20 aqui, inicialmente. E nós teremos outras lives. Então, o que acontece? Eu puxei... Tudo bom, Enzo? Grande armador do Corinthians. Abraço. Tamo junto. Aí, eu reduzi para 2 variáveis que eu acredito que vai nos dar uma ampla capacidade de entrada nos sistemas dinâmicos complexos. Então, especificidade, por quê? Porque eu quero qualidade de movimento. Mas, professor, qualidade do movimento? Todo mundo fala de qualidade de movimento. Mas qualidade de movimento é ter intervalo recuperativo suficiente dentro da programação das séries, das repetições e dos treinos, da tua série, do teu bloco de exercícios, dentro das sessões diárias, em 2 turnos, dentro da semana, num raciocínio para o máximo que vocês conseguirem dar qualidade dentro da especificidade do movimento. Por quê? Porque eu quero fibra tipo 2. Eu quero que ele treine com qualidade, minimizando a fadiga. E para isso, para ele usar a fibra tipo 2 como predominância, o ponto-chave que eu utilizo em qualquer tipo de prescrição é o intervalo recuperativo. E aí, olha como o mercado de trabalho nos cria problemas. E eu vou ser bem direto agora os problemas que eles criam. Primeiro, equipes profissionais. Para criar um treino com qualidade, de especificidade e usando o tempo recuperativo necessário para manter essa qualidade, o tempo que o preparador físico usa nos times profissionais, ele aumenta. E o que normalmente a gente vê? Não, a gente tem menos tempo e não mais tempo.
Uma aula de personal que deveria, ou de treinamento, que deveria durar em torno de 90 minutos, hoje está caindo para 45 por causa da questão da pandemia neste momento, e tem pessoas oferecendo aula de 30 minutos. Então, saindo do pressuposto que eu botei duas variáveis e com elas a aula de vocês vai melhorar drasticamente, amanhã já melhora, seria a intensidade específica, que vai gerar uma qualidade de contração muscular dentro da especificidade para usar as fibras de maior potencial motor tipo 2. Normalmente, ela vai ter uma conversão e vai ter característica metabólica de 2A. Isso é uma outra conversa, sistema energético. Entendendo que a fibra é tipo 2, nós estamos bem. Segundo, intervalo recuperativo. Mas, professor, o legal não é cansar, o legal não é ficar sob fadiga, o legal não é sentir a perna endurecer com amônia, queda de pH, reconversão de lactato. Olha, dentro de uma programação semanal, alguns treinos vão ter essas características, alguns com seus objetivos principais, que seria algo de preparação da sensação que tu vai sentir num evento, que vai durante a competição principal, que tu vai sentir esse lactato, ok? Então é interessante algumas vezes, algumas sessões da semana, dentro da sua programação, que isso ocorra, mas quanto tempo tu vai fazer isso? O mínimo possível, mas que você maximize o máximo de tempo do treino com as fibras rápidas, e elas precisam de recuperação a cada estímulo. E aí no final do treino, com o volume acumulado, sem excesso de fadiga metabólica e do sistema nervoso central, que é acelerada com o acúmulo com a queda do pH e acúmulo de amônia, nós conseguimos dar o resultado que a gente espera, tá? Então, eu falei sobre esforço e recuperação. Então, essas variáveis eu já puxei dos esportes e meios que a gente pode controlar esforço e recuperação, que é um raciocínio direto de hipertrofia, né? Então, a gente sempre buscou essas variáveis em mecanismos para hipertrofia, repetição, série, intervalo recuperativo, ordem de exercício, enfim. E os esportes também, qualidade de movimento, né? Intensidade específica e intervalo para que essa qualidade seja mantida. Então, eu tentei minimizar tudo em duas variáveis. Olha só. Agora, eu vou pedir, se o professor Davi ainda está aqui, talvez ele esteja, eu vou pedir para ele me mandar um convite, e eu aceito ele, se ele tiver com bom Wi-Fi no momento, talvez esteja na rua, né? E aí a gente bate um papo de 5, 10 minutos aqui, bem tranquilo, tá, professor Davi? Só me mandar aqui o convite que eu já te aceito, tá? Ó, tá entrando aqui. Enquanto o professor Davi tá entrando, eu vou contar uma história, né? O professor Davi Macena. Como até eu tenho muito cuidado com todos os profissionais que eu olha, tá indo aqui. Show. O professor Davi tá entrando aqui. Professor, tranquilo? Como estamos? Beleza. Então, olha só. Eu já vou contar uma história da nossa quando eu te conheci, tá? E aí eu fiz alguns tópicos aqui, tá? Bem simples, né? Porque, claro, é uma impressão, muitas pessoas aqui me pediram de sistemas complexos, e eu trabalho com isso, e também trabalho com essa parte
de periodização avançada. Então, eu vou te guiar aqui para a gente não ficar uma coisa maçante, mas bem prática, tá? Olha só, como eu conheci o professor Davi? Eu estava inscrito no curso do Franz Bosch, né, nos Estados Unidos. E teve uma questão que um dos organizadores lá em Los Angeles, quem é o Franz Bosch? É um dos caras, um holandês que há muitos anos pesquisa toda essa interpretação e aplicação prática em atletas de performance, tá? Desde corrida até esportes coletivos. E reabilitação também. E aí, até tinha comentado com o Davi que eu estava sempre vendo os posts e vendo muitos comentários de outros profissionais. E como eu sempre vou na fonte, eu pensei, tem um cara aí que todo mundo fala que ministra curso de sistemas dinâmicos complexos no Brasil. Tá? Enfim. Só que, cara, eu até falei pro Davi, eu normalmente gosto de ir para fora, para pegar as origens, todo esse entendimento. E por que foi cancelado? Porque o organizador do curso em Los Angeles foi trabalhar na seleção do Japão, ele cancelou. E eu falei, e aí deu o problema da pandemia. Daí ficou o ano inteiro, ano passado, sem poder viajar. Já não tinha, era difícil. Dava para viajar, mas eu não quis arriscar. E aí, eu estava um dia tomando café, estudando, e periodização, aplicação, reabilitação, montando curso, e olhando as postagens do professor Davi, e falei, cara, o que eu vou fazer? O pessoal fala mal do professor Davi, fala que ele acha que é só fazer exercício de pula-pula, né? Como é que vai aplicar em atleta de performance? Como é que vai fazer os caras ter explosão? Que o cara não gosta de fazer força. O professor, não entra. Deixa eu terminar. Não gosta de fazer força. E eu, estudando na Rússia, escola russa, força, potência, coordenação. Força, potência, coordenação. Eu falei, cara, isso não fecha, não tá certo isso. Não pode estar certo. Cara, e eu lendo as postagens, falei, mas, cara, isso tá diferente. Li o livro do Franz Bosch. E ele falava de força e coordenação. Intramuscular, força. Intermuscular, coordenação. Eu falei, cara, beleza. Enfim. Vou fazer o curso. Aí eu já me inscrevi no completo. 5 módulos de 20 horas, 5 meses que eu fui para Fortaleza. Porto Alegre, Fortaleza. 1 dia e meio para chegar aí. Beleza? 1 dia e meio para ir, 1 dia e meio para voltar. Enfim, cheguei aí. E aí, me apresentei. Estudei em Moscou e aquela coisa toda. E periodização, já precavido. Vou tomar porrada, né? Já fiquei aqui, mas enfim. Eu gosto de aprender com quem tem ideias diferentes. Aí, 10 minutos de aula, 15 minutos, introdução. Primeira coisa que eu escuto não foi em 10 minutos. Lá por 2 horas de curso, eu anotando as coisas lá. De repente, o professor Davi fala: não existe trabalho coordenativo na escala do movimento sem antes aumentar a força intramuscular da escala do músculo. Aí eu levantei o braço, mas eu levanto o braço umas 60 vezes por curso, professor. Aí eu levantei o braço, mas professor, então o senhor quer dizer que antes de eu gerar uma coordenação reativa, né, com atratores e tudo isso aí, que a gente sabe, dos sistemas dinâmicos complexos, eu preciso aumentar o potencial de força intramuscular do músculo, muitas vezes em uma posição isométrica. Aí, professor, o que o senhor me respondeu? Boa noite. Boa noite, querido. Esse é um mal-entendido comum aqui para mim. É porque, na maioria das vezes, a pessoa pega só um pedaço, né, da história. Assim. Aqui no Instagram tem muito disso. Assim. No curso tem menos, porque no curso o contexto fica mais amplo, a pessoa consegue entender melhor o cenário de forma mais ampla, mas principalmente aqui no Instagram é muito reduzido as coisas assim, e aqui você vai ler os posts ali, os posts são pedacinhos, né? São apenas uma apresentação de alguns conceitos e tal. Não dá para você ter essa ideia mais ampla, mas na medida do possível eu tento desfazer esses mal entendidos.
que nesse caso parece ser um pensamento óbvio. Como que eu vou desenvolver movimento se a minha estrutura é uma estrutura prejudicada, né? Um músculo não opera como deve, um tendão não opera como deve, ou a estrutura do tendão não é resiliente o suficiente para suportar a capacidade de carga externa, de força externa envolvida num movimento de alta intensidade. Então, parece ser óbvio, mas não é, né? E aqui, dentro de um processo de construção desse conhecimento via curso, né? A gente normalmente apresenta no Instagram algumas coisas que são mais chamativas. Então, tem ali uns exercícios coordenativos, uns exercícios que chamam a atenção mais no primeiro momento por serem diferentes, entendeu? Mas é exatamente isso, né? A ideia é chamar a atenção para um raciocínio que é diferente através de uma imagem. É marketing, né? Na internet. No curso, não, né? No curso as coisas ficam mais fáceis de entender porque a gente, obviamente, contextualiza tudo isso. E óbvio que não tem como a gente desenvolver coordenação, não tem como a gente desenvolver performance, não tem como a gente desenvolver movimento sem que a gente tenha desenvolvido uma estrutura muscular, uma estrutura do tecido conjuntivo importante nisso, né? Transmissão lateral de força, transmissão longitudinal de força, tudo isso necessita de um trabalho anterior. Então não faz muito sentido a gente falar de coordenação sem que o aparato do sistema musculoesquelético esteja ok, o aparato do sistema de controle do sistema nervoso. Então, eu vou te guiar em algumas coisas que eu gostaria que eu coloquei intencionalmente, olha só. Todo o nosso entendimento, e até eu escuto, na verdade, a gente sabe que qualquer coisa que a gente lê ou escuta, se gerar algum tipo de esforço ou estresse, vai causar uma adaptação. A pergunta é isso, nos serve ou não? Tá? Beleza. Nos serve ou não? Positivo ou não para a nossa realidade, o nosso objetivo. Aí, eu fiquei, antes de ir fazer o curso dos sistemas complexos e estudar mais a fundo, eu tinha comentado contigo que eu estudei muito a fundo, porque assim, ó, a maioria, e tu passou por isso, tu me contou, a maioria dos exercícios na sala de musculação estão muito ligados a fases concêntricas. E a gente sabe que essas fases concêntricas, que no sistema dinâmico complexo é como a gente faz a movimentação intermuscular coordenativa, potente e reativa, antes dela, nós temos os componentes, né, do músculo, que ele precisa ser adaptado à escala do músculo. Aí, eu fiquei muito tempo, fiquei tipo 6 meses, eu tenho 2 cursos prontos que não estavam interligados ao sistema de análise complexo, mas não quer dizer que essa teoria não é usada. E ela Sim. é. Eu tenho curso de isometria, com todos os seus benefícios, tá? E curso de treinamento excêntrico. E eu sempre dava um pouquinho mais de prioridade para o excêntrico. Mas tinha uma pulga na minha orelha, né? Que era assim, cara, mas isometria é tão legal, por que eu não escuto a galera falar? E eu procurava algumas referências e só via coisa boa. E a galera batendo no excêntrico, né? Que a gente sabe que tem as adaptações morfológicas. E muitas vezes só fazendo excêntrico e indo para os concêntricos. Então, como eu prometi que eu ia falar, eu ia colocar excêntrico e isométrico na conversa, que está lá na lista do feed, eu queria puxar, eu já vou fazer um raciocínio um pouco mais rápido, tá? Ligando duas coisas. Até porque senão a gente vai ficar 6 horas conversando para encaixar tudo. Eu estava pensando nisso. Eu vou puxar. Franz Bosch, eu já vou dar pifado para ti. Franz Bosch, ele organizou nos sistemas dinâmicos uma fase geral, uma fase intramuscular, uma fase intermuscular e uma fase específica. Bondarchuk, que a gente escutou que o Franz Bosch se inspirou, chama isso um pouco diferente. Fase preparatória geral, fase de preparatória especial, desenvolvimento especial e específica. E elas são parecidas, tá? Para não dizer similares. Aí o que acontece? Eu queria que tu, de forma sucinta, explicasse por que tu entende que na fase geral
né? Seria interessante fazer exercícios excêntricos, se você quisesse. Numa fase intramuscular, seria o ponto perfeito para isometria. E na fases intermusculares, coordenativas, que a gente faria o movimento com reatividade, com especificidade, com ações concêntricas específicas. Eu acho que nós conseguimos ganhar tempo com esse meu raciocínio. Então, para bater em cima dessas... Porque em cima desse exemplo, muita gente vai ficar pensando, eu tenho que organizar as minhas aulas de novo, aonde é cada coisa. O que tu acha? Vai lá. Só que eu não consigo responder as coisas muito rapidamente, não, né? Tudo eu vou responder, eu demoro. Tranquilo, tranquilo. Esse Então, é acelerado, professor. mesmo tu já jogando a bola assim, já levantando a bola para mim, para chegar na bola demora. Três coisas aí dessa relação. Assim, a primeira é que o modelo do Franz Bosch e do Wonderschuk é o mesmo modelo, certo? Tipo, não há nenhuma diferença conceitual entre esse modelo. O Franz Bosch apenas aproveitou o modelo do Anatoly Wonderschuk. Conceitualmente é exatamente igual, certo? Por que tem outro modelo, né? Por que é outro modelo? Por que não é uma pirâmide? Por que é uma estrutura de camadas e tal? Existe uma necessidade de pegar esses conceitos de sistemas complexos, de sistemas dinâmicos, e tornar ele acessível às pessoas. Porque esses conceitos eles não são novos. Eles são conceitos que vêm lá dos trabalhos do Scott Kelson, dos trabalhos da filosofia do James Gibson, das ideias que já vão datar aí do final dos anos 70, certo? Vamos dizer que essa linha de pensamento começa no final dos anos 70, é uma linha de pensamento pós-moderna. Mas há uma necessidade de tornar isso algo além de um discurso, que não ocorreria sem que a gente... No caso, eu acho que... Eu sempre falo isso, eu acho que essa é a grande contribuição do Franz Bosch, foi tornar isso uma linguagem colorida, uma linguagem que as pessoas pudessem olhar para ela. Porque antes ela era uma linguagem muito preta e branca. Se você pegar a linguagem de um livro do Scott Kelson, é altamente complicada de você entender, é uma linguagem muito técnica, sistemas complexos, eu tenho essa dificuldade no curso, tem muito jargão, entendeu? E a maioria dos jargões as pessoas não sabem o que é, então eu tenho que explicar o que é uma meta-estabilidade, o que é uma não linearidade. Eu ia te perguntar de meta-estabilidade, mas eu vou deixar fora, porque eu botei assim, ó, como a única coisa que eu ia te perguntar, como é importante entender meta-estabilidade? Só que vão deixar para quando terminar essa aqui. Eu puxo essa pergunta, porque eu peguei uma só, meta-estabilidade. E aí eu acho que a gente consegue dar um exemplo prático para a galera. Mas depois. E o segundo ponto é uma questão da definição de adaptação, né? Que todo mundo sabe o que é uma adaptação. Adaptação se vem de qualquer tipo de estímulo. Se eu der um estímulo, eu tenho uma adaptação. Se esse estímulo for suficiente para gerar uma adaptação, ela vai gerar essa adaptação. E eu tava, coincidentemente, eu vou falar disso exatamente porque eu estava, na hora que tu me chamou aqui, eu estava escrevendo sobre isso, tá até aqui do meu lado. Qualquer exercício, né, qualquer tipo de estímulo, ele te traz uma adaptação, vai gerar uma adaptação em você. O problema é qual adaptação você quer gerar. Não é se vai gerar ou se não vai gerar uma adaptação. Ela vai gerar. Alguma coisa acontece. Ela vai acontecer, alguma coisa vai acontecer. É o que você quer gerar. É exatamente aquilo que você está buscando com a intervenção que você está propondo. Não é qualquer tipo de adaptação, porque adaptação existirá, entendeu? Então, estava escrevendo sobre isso, porque eu estava lendo um trabalho que estava fazendo esse tipo de comparação, um aumento do condicionamento aeróbico. E como ele chegou à conclusão do aumento do condicionamento aeróbico? Através de um índice que ele captou em um teste de esteira, um teste incremental de esteira, ele captou um índice e ele viu que antes da intervenção esse índice era X e depois da intervenção esse índice tinha mudado, tinha gerado uma adaptação positiva nesse índice. Gerar uma adaptação positiva nesse índice não é a mesma coisa de gerar uma adaptação positiva na performance. São coisas diferentes, entendeu? Então, essa relação de transferência do que você capta de informação através de um índice, de um teste, e extrapolar isso para a performance, necessita de inferências muito sequenciais. Ainda preciso fazer várias inferências para dizer assim, ó, o VO2 melhorou nesse teste, então ele vai melhorar também aqui, mas ele também vai melhorar quando ele estiver jogando futebol, ele também vai melhorar quando ele estiver coadaptando adversários, coadaptando cenários, etc. Então, esse exemplo,
ele está diretamente atrelado à pergunta do excêntrico e do isométrico, né? Eu vou gerar adaptações com exercício excêntrico? Vou. Eu vou gerar adaptações com exercício isométrico? Vou também. Mas qual é a adaptação que eu quero? Eu quero uma adaptação não específica ou eu quero uma adaptação específica para um movimento que eu estou tentando melhorar? Se eu quiser uma adaptação não específica, se eu entender que essa adaptação não específica é benéfica, eu posso trabalhar essa adaptação não específica na fase geral. Que não tem essa obrigação com especificidade. Mas na fase que o Franz Bosch chama de coordenação intramuscular, né, que é um trabalho na escala de músculo, eu estou buscando adaptações específicas nessa escala de músculo, que significa um estado atrator desse músculo, usando o jargão, entendeu? Então, a diferença é essa. Se eu tenho um músculo biarticular que vai operar dentro do movimento contextual isometricamente, quando eu estiver trabalhando especificidade, ele tem que ser trabalhado isometricamente. Mas se eu quiser trabalhar fora da especificidade, se eu entender que essas adaptações não específicas são benéficas de alguma forma, eu trabalho na fase geral. Perfeito. Entende? Então, os dois vão gerar adaptações. Mas qual é a adaptação que você quer? Num primeiro momento, você pode querer uma adaptação não específica. Num segundo momento, você pode querer uma adaptação específica. A outra discussão que poderia derivar aí é quando eu quero uma adaptação não específica. Certo? Essa é uma discussão que é mais ampla. Certo? Em que momento eu quero uma adaptação não específica? Será que vale a pena eu destinar muita energia para conseguir uma adaptação não específica? Será que vale a pena destinar muito tempo do meu planejamento para conseguir uma adaptação não específica? Será que num processo de reabilitação que eu preciso colocar o jogador para jogar rapidamente, voltar ao convívio do grupo, ao treinamento junto com o grupo rapidamente, será que vale a pena a adaptação não específica por muito tempo? Então, aí é um custo-benefício. As duas vão gerar adaptações significativas. Você pegar, por exemplo, eu não sei bem qual é o termo que usa para máquina, mas aquelas máquinas de resistência isonercial, não sei como é o nome é flywheel. Flywheel, isso. As adaptações, existem adaptações com aquele tipo de resistência muito significativas. Mas em que grau isso é específico, em que grau isso não é específico, a gente precisa esperar um tempo ainda para entender. Aquela sobrecarga acentuada na fase excêntrica vai ter adaptações muito fortes. Aí, quando tu vai conseguir, quando durante a temporada isso é positivo, e mesmo fora de temporada, tu vai utilizar isso nas horas as poucas horas que tu tem para gerar adaptações. Como está saindo muita pesquisa em cima disso, eu estudei bastante sobre isso também. Tem que ter cuidado na utilização disso, entendeu? E ainda isso também abre espaço para uma mudança de perspectiva do que eu estou acabando de falar aqui daqui a pouco, entende? Porque o que eu estou falando aqui, eu estou comparando um exercício isométrico de alta intensidade com exercícios tipo Nordic Hamstring. Estou comparando aqui mas será que com a resistência inercial, com o passar do tempo, com o passar das informações que vão ser obtidas sobre esse tipo de resistência, as adaptações excêntricas podem se tornar mais específicas também, através, por exemplo, de contração quase isométrica. Isso também pode ser uma perspectiva interessante no futuro. Isso, tocaste num ponto que eu acho muito interessante. Essas contrações, porque assim, se a gente for pegar a fundo, que vai ser o próximo engate, que é o músculo slack. Então, o que acontece? Toda essa teoria do músculo slack, que tu vai explicar daqui a pouco, resumidamente, bem resumido, né? Que é uma das coisas que a gente busca nos movimentos para gerar mais estabilidade com variabilidade, né? O músculo slack, ele é embasado numa teoria excêntrica de vários autores há 30, 40 anos. Nós não estamos falando nenhuma coisa. Agora, faz 2 anos, cara, isso aí é Herzog, isso é Aramzides. Os caras falando que antes de um músculo ter um comportamento na fase excêntrica, que é ele alongar, ele fica isométrico. Quem vai fazer o movimento inicial é o tendão. Então, quando a gente está falando de contrações quase isométricas, me soa melhor nos ouvidos, porque eu estou achando alguma coisa em que o componente excêntrico e isométrico estão junto, do que ter uma agressão excêntrica com sobrecarga acentuada na fase negativa. Isso. Tá entendendo? Nesse sentido, você minimizaria vários problemas. O problema temporal, que é um problema muito sério.
Sabe qual é o grande problema desse raciocínio todo, principalmente das pessoas entenderem esse raciocínio, é que a gente está muito acostumado com o conceito fixo. Dinâmica é um negócio que a gente não mexeu na vida, entendeu? Na nossa formação, na nossa conversa, na maior parte das questões populares dentro dessas profissões, né, tanto da fisioterapia quanto da educação física, elas são o raciocínio sempre foi fixo. Sim. Sempre foi baseado em algo fixo, entendeu? Tanto que a gente opera na prática com reavaliações de 3 em 3 meses, como se 3 em 3 meses, 2 em 2 meses, 1 em 1 mês, como se uma coisa fosse fixa de um mês para o outro, como se essas adaptações fossem totalmente vinculadas uma à outra. De um mês para o outro, o mundo muda. Imagina o corpo, as adaptações que ocorrem muito mais, numa escala de tempo muito mais curta. Entende? Fadiga, presença de fadiga, presença de acúmulo de carga de treinamento. Todas essas influências a gente joga fora quando a gente pensa em conceito fixo. Então, pensar em dinâmica é um ponto fundamental. E o Muscle Slack, por exemplo, é uma descrição cronológica de eventos. Então, é uma descrição de tempo. Tempo é um ponto fundamental aí. Eu falei a semana passada numa aula que eu dei aqui para o pessoal aí de Porto Alegre, exatamente sobre esse ponto. A gente como a gente está acostumado com o conceito fixo, a gente usa termos tipo movimento limpo. Toda vez que eu escuto o nome movimento limpo, isso já me incomoda. Porque um movimento só é limpo se eu limpar ele. Entende? E se eu limpar ele, eu abro mão da realidade. É exatamente a frase que eu coloquei aqui. Em nome de um movimento limpo, eu abro mão da realidade. Porque, na realidade, o movimento nunca é limpo. O movimento sempre tem perturbação. O movimento sempre tem ruído. Entendeu? Então, no natural, não tem como tirar o ruído. Eu vou colocar aqui, para a gente já interligar, porque eu prometi que tudo ia estar interligado, tá? Então, olha só, tu abriu uma janela. Claro que isso são 60 horas para nós terminar, mas eu vou interligar. Olha só. Reducionismo e complexidade. Cara, todo mundo sabe a diferença, é básico, né? Complexo seria os exercícios que a gente busca a interligação da musculatura em algo específico, tem alguma noção que gere alguma qualidade de movimento. Beleza, tá? Reducionismo é, para sintetizar, é aquela coisa em que a gente foca o músculo naquela ação cinesiopatológica, cinesiológica, naquela articulação. Beleza. Contudo, o conceito, eu vou puxar duas coisas, daí eu vou abrir para ti. Nós temos a metaestabilidade, tá? A definição assim rasa dela é que nós temos uma ação simultânea de duas tendências concorrentes, que seria a cooperação entre os músculos, mas com a força individual de cada músculo. Né? Então, o músculo tem a sua força, mas, de outro lado, eles cooperam. Então, mas isso, antes de nós falar disso, da onde sai isso? Da onde a gente pode entender na neurofisiologia essa integração? Então, todo mundo já deve ter ouvido de Mark Latache. E ele aperfeiçoou... eu já vou olhar o Cassidori, entrou aqui, eu quero ler o que ele comentou, mas já leio o Cassidori. Ele implementou a teoria do Bernstein, que era de redundância de um gesto motor único, para a teoria chamada Uncontrolled Manifold hipótese, que seria o quê? Ele entendeu que uma variabilidade maior proporcionaria, no final do movimento, se tu tivesse a intenção de finalizar sempre com uma endpoint ou uma finalização de movimento sempre estável, tu conseguiria melhorar as imprevisibilidades do ambiente, né? Os movimentos que nunca são os mesmos. Então, o que acontece? A metaestabilidade nos fala que a gente precisa saber que os músculos têm suas forças individuais, contudo, eles têm que trabalhar em conjunto. Já a teoria do Mark Latache, ela vai bater em cima da aprendizagem diferencial, do foco externo, de como é importante nós termos uma variabilidade motora para que nós conseguimos melhorar
o movimento em qualquer situação no transcorrer do tempo, né? Então, agora é contigo. Joguei pepino para ti. Vai lá. Esse é outro. Começou falando com o mal entendido da questão do intramuscular e intermuscular. Esse é o mal entendido que permanece até hoje. É falar de variabilidade. Variabilidade eu não gosto muito. Eu dei uma aula de variabilidade uma vez, eu terminei a aula, né? Eu falei de control manifold, falei de potencial de diversidade, potencial de imprevisibilidade, dei todos os conceitos na aula. Quando terminou, o cara entendeu que eu estava dizendo que podia fazer o movimento errado, que não tinha problema não. Era fazer o movimento errado, era que era bom. E não tem absolutamente nada a ver com isso, entendeu? Tipo, todo conceito de variabilidade é exatamente no sentido que eu estava falando anterior, de não existir movimento limpo, todo movimento tem ruído, e o ruído é essa variabilidade. O ruído é exatamente o que permite que a gente transite entre estados. Metaestabilidade, essa concorrência entre duas coisas essa coexistência entre duas coisas que, na verdade, concorrem uma com a outra, tipo estabilidade e instabilidade. Para você entender melhor isso mais rapidamente, você pode pensar que você tem um recipiente que você vai botar estabilidade dentro desse recipiente. Se você só botar estabilidade, nesse recipiente só vai ter estabilidade. Então, ele vai ser fixo em estabilidade. Mas se você botou estabilidade e depois você coloca um pouquinho de instabilidade, ele já não é mais estabilidade. Ele já se misturou. Ele já não é mais uma coisa fixa. E estabilidade e instabilidade, eles vão se misturar. E essa mistura de coisas que não deviam se misturar, né? De coisas que são antagônicas, contrárias uma à outra, como estabilidade e instabilidade, dá a ideia de dinâmica. O conceito de variabilidade, o Uncontrolled Manifold, do Mark Latache, o potencial de diversidade e imprevisibilidade, do Rafael Paul, todos esses conceitos, eles são incrustados dentro de uma perspectiva de dinâmica, de fugir de elementos fixos, que foi o que construiu esse nosso raciocínio a vida inteira, infelizmente, entendeu? Essa coisa de nos manter fixo em parâmetros quantitativos, em cenários, em coisas que a gente conseguia controlar. Se manter fixo é manter um controle. Sim. Se jogar num ambiente real é se jogar num ambiente que a gente dificilmente vai conseguir controlar. Então, isso talvez tenha feito com que a gente, ao longo do tempo, tentasse desenvolver ferramentas que prestassem mais essa atenção fixa às coisas. E o Uncontrolled Manifold, esse cenário todo de variabilidade, o que, na verdade, ele está falando é que existe uma gama de possibilidades para uma tarefa, que existe uma gama de possibilidades para contração muscular, por exemplo, na escala de músculo, que oferecem o mesmo resultado, mas oferecem um resultado. Não existe variabilidade sem oferecer um endpoint, sem oferecer um resultado. O resultado é estável. O movimento ele pode variar. O movimento ele tem variabilidade, mas o resultado do movimento não pode. Não existe variabilidade no resultado do movimento. O que existe é variabilidade dentro do movimento. Então, esse movimento tem várias formas de acontecer, contanto que ele esteja ancorado num resultado. Entende? Não existe a variabilidade que não acerta a bola. A variabilidade tem que acertar a bola. Eu permito várias possibilidades de comportamentos articulares, eu permito várias possibilidades de comportamentos musculares, de agrupamentos musculares, né, de sinergias musculares. Eu permito graus variados de ativação de cada um desses músculos, mas eu não permito não acertar a bola. Tem que acertar a bola. Entendeu? E se essa bola tiver um objetivo, esse objetivo precisa ser alcançado. Não é simplesmente acertar a bola. Então, o resultado do movimento, ele é fixo e ele é estável. O que varia, o que permite variabilidade, é como esse movimento, é como chegamos a esse objetivo da tarefa. Entendeu? Então, é um cenário diferente de dizer que tudo bem, pode fazer o movimento do jeito que você quiser. Não, você pode fazer o movimento com diversas interações dentro do aparato do sistema musculoesquelético, mas desde que se cumpra o objetivo da tarefa. Então, olha só que interessante. O professor Cassidori fez mestrado em Moscou, né? E acabou de postar aqui, porque assim, com certeza ele teve acesso um pouco mais de material do Bernstein, né? Porque a gente sabe que lá tem muita publicação que fica lá. E ele acabou de falar assim, olha que interessante,
o lance da variabilidade falado é muito interessante. O Bernstein mostrou que o principal estudo dele é dos ferreiros, né, martelando lá em 1900 e alguma coisa, né? O Bernstein mostrou que trabalhadores executam a mesma tarefa, buscando uma redundância, né, com diferentes padrões de movimento. Isso aí eu acho que tu comentou lá no curso também, né? É o mesmo objetivo, se chega ao mesmo objetivo com diversas compreensões, né? Com diversas possibilidades em termos de trajetória, em termos de ativação muscular. Hoje em dia a gente consegue medir isso. Isso não é algo que fica no campo abstrato. Assim, se você pegar os trabalhos originais do Bernstein, se pegar os trabalhos, inclusive os primeiros trabalhos do Mark Latache, isso era uma observação, tá? Existe uma amplitude de observação onde a gente conseguia chegar a esse tipo de conclusão. Mas hoje a gente consegue medir isso quantitativamente através de entropia. Por exemplo, você ter essa entropia como moeda comum dessas relações de variabilidade serve exatamente para isso. Para eu conseguir atingir... Só falo que é entropia. Duas frases. O que é entropia para quem não sabe? A maioria das pessoas deve conhecer a entropia através da termodinâmica, né? Não é isso que eu estou falando, que o sentido de entropia que eu estou dando aqui é uma entropia da teoria da informação. É como a gente consegue medir previsibilidade e variabilidade dentro de um evento, certo? Então, eu consigo fazer isso tanto na escala de músculo, se eu pegar, por exemplo, a variabilidade do sinal da eletromiografia, eu consigo saber a entropia. Já se faz isso com variabilidade da frequência cardíaca há muito tempo, certo? A HRV é nada mais, nada menos do que uma entropia, certo? Eu posso fazer isso com relação a trajetórias, medir a entropia dentro das trajetórias de movimento. Posso fazer isso com aceleração, que é um negócio que a gente faz na prática muito, isso chama jerk. Medir o jerk é medir a aceleração em função do tempo. Então, como que eu vou chegar à conclusão do jerk? Fazendo aceleração em função do tempo através de uma entropia. Então, quanto a aceleração varia em função do tempo, né? Quanto a aceleração varia dentro de uma série temporal? Isso é o que a gente chama de jerk. Quanto maior o jerk, maior o sofrimento da estrutura, né? Maior o sofrimento mecânico dessa estrutura. Então, a entropia acaba sendo aí, dentro desse conceito de variabilidade, uma forma de você estar avaliando isso. Tanto no sentido de menor entropia, quanto no sentido de maior entropia, porque dependendo do contexto, um ou outro vai ser mais favorável aqui. Sim. Agora, olha só aqui que eu vou... Nós estamos num raciocínio que está se encaixando, claro, de uma maneira resumida. Em 2000, tá? Eu vou citar o Wolfgang Schallhorn, que é um pesquisador da Universidade de Mainz, na Alemanha. E é interessante porque o modelo de futebol do Barcelona, quando Guardiola e toda a base que surgiu a partir do 2001, 2002, faz 20 anos, né, 21 anos, e hoje está muito forte alguns esportes americanos. Eu vejo muito a NBA trabalhando com alguns treinadores trabalhando com isso e algumas pesquisas vindo também. Seguinte, ó, aprendizagem diferencial. Isso seria bem legal, porque duas coisas que eu queria te perguntar. Em relação ao foco interno e externo, né, seria o treino baseado em cima dos erros, né? E não de treinar excesso de habilidades seriadas e trabalhar mais com alternâncias de ações motoras, porque a gente aumenta os erros, mas são erros com intenções de acerto. Isso vai ao encontro da teoria do Latache, que a gente aumenta o caminho para chegar na estabilidade. Comenta um pouco disso, Davi, para nós. Essa ideia da aprendizagem diferencial, né? O principal representante é exatamente o Schallhorn, que você acabou de citar. E antes dela, a gente tinha uma ideia de interferência contextual, que já era uma ideia interessante do ponto de vista da variabilidade. Mas a aprendizagem diferencial é melhor, qualitativamente melhor com relação a resultados, entendeu? Dentro de uma abordagem baseada em restrição, talvez hoje a melhor possibilidade de modelo pedagógico que a gente tenha seja a aprendizagem diferencial do Schallhorn, em termos do que a gente consegue visualizar de resultados, tanto que clubes como o Barcelona isso já é prontamente aplicado.
baseado no conceito de variabilidade, certo? Essencialmente no conceito de variabilidade, e paralelo a isso, baseado dentro do modelo pedagógico em várias outras questões, inclusive com relação a foco de atenção. Foco de atenção é uma linha de pensamento, uma linha de pesquisa hoje muito forte, que chega a conclusões hoje mais rapidamente, porque tem muita gente pesquisando, escrevendo e fazendo experimentação com relação a foco de atenção. Então, a gente já tem um corpo de informação, um corpo de evidência muito forte com relação a isso, em vários cenários. E quando a gente tem isso, parece ser sempre positivo, mas nem sempre é. Quando a gente tem muita informação sobre o mesmo tema, a gente precisa organizar isso, assim, tornar essa sistematização um pouco mais coerente. Todo mundo sabe que foco de atenção externo para desenvolvimento de habilidade, para desenvolvimento de destreza, é superior a foco de atenção interno. Não existe nenhuma Dúvida? Nenhuma contestação com relação a isso. Existe um outro campo de estudo, que é um campo de estudo mais relacionado à estrutura intramuscular e à hipertrofia, onde talvez focar no músculo seja mais benéfico do que focar no ambiente, dentro de um cenário descontextualizado. Aí a gente não tem uma pretensão de desenvolvimento de habilidade. A gente tem uma pretensão de mexer na morfologia do músculo. E talvez isso seja uma possibilidade para o foco interno de atenção. Então, se eu quero desenvolver hipertrofia, adaptações morfológicas, talvez focar internamente, focar no músculo, né? Focar na movimentação, na contração muscular seja interessante. Mas se eu quero desenvolver destreza, se eu quero desenvolver habilidades, eu tenho que focar nas informações externas, fora do corpo. Isso é o primeiro ponto, que também está diretamente atrelado a como a gente vai obter a informação dentro de uma aprendizagem diferencial. Essa informação, normalmente, é uma informação que vem do próprio movimento. É o movimento gerando informação e lidando com a informação que ele mesmo gera. E daí a gente precisa entender um ponto que talvez seja fundamental e que a gente discutiu aqui nas perguntas anteriores, que é o cenário de especificidade. Foco externo de atenção. Para a nossa conversa aqui, ele é mais interessante do que o foco interno de atenção e chegamos a essa conclusão, certo? Não tem nem muito lastro de discussão com relação a isso. Porém, foco externo de atenção em tarefa não representativa talvez não funcione tão bem. Então, eu preciso de foco externo de atenção, mas com intenção representativa. Sim. Preciso de foco externo de atenção dentro de algo que realmente represente o contexto que eu quero otimizar, que eu quero melhorar. Porque não é simplesmente usar o foco externo de atenção. É usar o foco externo de atenção dentro do contexto representativo. Não é em qualquer intervenção, não é em qualquer exercício. É usar o foco externo de atenção, aquilo que eu vou focar, né, a variável perceptiva envolvida aí, tem que ser representativa. Seja ela forças externas, seja ela coadaptação com o adversário. Então, dentro de um cenário de aprendizagem diferencial, eu preciso de foco externo de atenção e coadaptação com o adversário. Um exemplo prático dessa diferença é, por exemplo, realizar habilidades tipo rope ou bound, sprints propriamente, pegar o sprint que fica mais fácil de todo mundo entender. Fazer um sprint de 40 metros é uma coisa. Fazer um sprint de 40 metros com a bola é outra coisa. Fazer um sprint de 40 metros com adversários é outra coisa. A cada um desses três cenários que eu tracei aqui, eu desprezei a velocidade. A velocidade ficou menos importante. Quando eu vou fazer um sprint de 40 metros que não tenho que adaptar nada, qual é a prioridade do sistema? Velocidade. O sistema está ali para quê? Para dizer, eu quero otimizar a velocidade. Eu quero cumprir 40 metros no menor tempo possível. Quando eu boto a bola no meu pé, o sistema já mudou o foco do sistema. O foco do sistema não é mais a velocidade do movimento. O foco do sistema agora é a bola. É controlar a bola, porque eu não posso fazer o sprint sem a bola. Então, eu já diminuo a velocidade para otimizar o controle da bola. Se eu coadapto ao adversário, já nem é mais. Eu já divido mais ainda esse foco de atenção. A velocidade já diminui muito, a velocidade já nem é mais importante aí, porque eu preciso dividir a atenção entre controlar a bola e coadaptar o movimento do meu adversário. Então, esse foco de atenção precisa ser representativo, no final das contas. Seja num treinamento de força com as forças externas, seja num treinamento de campo com a presença dos adversários, com a presença do implemento e etc. Davi, a última, tá? A última, olha só. Tem uma coisa que eu prometi que eu ia conseguir botar
e ninguém espera que eu vou falar isso aqui, eu acredito, né? Nós vamos conversar, olha só. Antes, sempre eu contextualizo. Antes de eu ir para Fortaleza, da gente conversar, de eu ir lá 5 vezes, e depois eu vim para Porto Alegre também mais uma, e vou esse ano participar novamente de todas as turmas como auxiliar. Eu tinha feito uma revisão, bem, assim, fiquei 6, 7 meses trabalhando num manual de 60, 70 folhas, ministrei 2 dias de curso, era para ser 4 dias, de tanto conteúdo que eu tinha, que eu fui puxando neurofisiologia, chegando até cadeias musculares. Aí o pessoal tá assim, tá o Davi aí falando, o Alexandre falando aí de sistema dinâmico complexo, mas eu quero entender de fáscia, porque a fáscia é o momento agora, cadeia muscular, interligação. E olha só, que nós vamos comentar um pouquinho agora. Nós estamos falando isso, só que a gente não citou o nome fáscia. Então olha só, eu vou deixar 2 informações no ar, tá? Primeiro, já é consenso de que a fáscia não gera força, tá? Ela transmite força. Então é consenso, não é a gente acha. Então quem gera força é o músculo, né? A fáscia transmite força. E segundo, antigamente, na fisiologia mais básica, a gente estudava órgãos tendinosos de Golgi, fuso muscular, órgãos de corpúsculo de Pacini e Raffini, e pensava no músculo como um sensor proprioceptivo. Agora, a gente está vendo que o sensor que resolve mesmo está dentro da fáscia, tudo está dentro da fáscia. E ela chega a transmitir 80% a 85% da força em cadeia. Ela, então, tem que ser entendida como a fonte da interligação. E tudo isso que a gente falou até agora tem a ver com fáscia. Fala um pouquinho de fáscia para nós aí, para nós finalizar. Eu fiz uma introdução aí. Já de antemão te agradecer, porque isso daí gera várias semanas de problema para mim aqui, o pessoal que enchendo meu saco horas e horas aqui, depois que eu falar disso. Mas no curso eu falo tudo isso. Nos meus cursos eu falo, galera, vocês acham que fáscia gera força? Vocês têm que ir nos congressos da Europa aí, falar com os caras que estão pesquisando e vão parar com essa loucura aí, né? Aqui existe o conceito que você trouxe aí, que você falou aí, que eu nem preciso repetir, que devia todo mundo saber, né, na nossa área, dentro da fisioterapia também, que é onde dá mais problema isso aí. E existe a técnica, né, a prática. O professor Fábio Nakamura, eu estou usando muito essa frase agora, mas essa frase é dele. Eu pesquei de um post que ele colocou no Instagram falando exatamente sobre questões de entendimento fixo e dinâmica, né? Que no caso ele citou a homeostase e a alostase. E dentro disso ele falou, o nosso raciocínio mais voltado para a alostase e talvez esse conceito de homeostase seja abalado. E como o conceito de homeostase é abalado, o que é que a gente faz com a nossa prática? O que é que a gente faz com os métodos de treinamento que eram baseados em alostase, se a alostase hoje não faz mais... que eram baseados em homeostase, se a homeostase hoje não faz mais sentido. Então, se a gente muda um discurso, se a gente muda uma perspectiva pela própria dinâmica do conhecimento que vai mudando ao longo do tempo, o que a gente faz com os métodos que foram baseados nisso? Entende? Então, esse entendimento que você passou da face é um entendimento de quem está acompanhando o raciocínio, de quem está acompanhando o desenvolvimento da ciência, de quem está acompanhando o desenvolvimento dos conceitos, né, da teoria, sabe, deve saber, deveria saber, pelo menos, como você acabou de explicar muito bem o conceito como um todo, entendeu? Mas e os métodos? Que eram baseados na ideia da fáscia, que eram baseados numa ideia de que a gente conseguia liberar a fáscia do tecido muscular, que eram baseados na ideia de que com a mão a gente conseguiria gerar força suficiente para mobilizar a fáscia. E os métodos? O que a gente faz com os métodos? Porque os métodos continuam aí. Então, o que é que o sujeito realmente quer? O sujeito quer mudar o discurso, falar do conceito mais atual possível, mas ele quer continuar botando o cotovelo dele na face do cara e achando que aquilo está fazendo alguma coisa pelo cara. O problema dele é exatamente esse. É que ele quer mudar o discurso, se tornar um cara que fala das coisas mais modernas,
mas ele não quer mudar a prática dele, porque aquela prática já é uma prática que já há um vínculo. Então, há uma diferença entre você entender o conceito de face, o conceito de dinâmica que você acabou de falar, e entendendo isso, não vai mais fazer sentido o cotovelo na face do sujeito. Não vai mais fazer sentido muitos dos métodos que se basearam nisso. Então, essa é a primeira questão. Existe um outro raciocínio que deriva do conceito de propriocepção, por exemplo. Você tem propriocepção entendida, classicamente entendida como senso posicional, senso posicionamento dos segmentos corporais. É uma maneira de você perceber o posicionamento dos segmentos corporais no espaço, e isso é a definição clássica de propriocepção. Beleza, para a gente ter um senso de posicionamento articular, a gente ter uma captação do posicionamento das articulações no espaço, a gente precisa de um sensor que faça isso para a gente. Para a gente perceber ângulo articular, esse sensor, obviamente, deveria estar, ou deve estar, na articulação, porque eu estou percebendo o lugar da articulação no espaço. Consequentemente, são os sensores articulares que me captam essa informação. Então, a propriocepção dependeria de sensores localizados nas articulações. E aí vamos ver se isso é realmente muito relevante para a dinâmica do movimento. Se eu não tenho um quadril, por exemplo, se eu substituo o meu quadril por uma prótese. Se eu substituo o meu quadril por uma prótese, a prótese não vem, obviamente, com sensores articulares. Então, se eu substituir o meu quadril por uma prótese, eu perdi o senso posicional, eu perdi a capacidade de, ou não. Se eu não perdi a capacidade, talvez esse sensor articular não seja tão importante assim. Talvez a captação da informação sobre o ângulo da articulação não seja tão importante assim, porque eu não tenho mais o sensor, mas eu continuo tendo propriocepção. Entende? Ou essa propriocepção pode ser derivada de outras articulações, e esse posicionamento ser só um posicionamento secundário. Mas é difícil a gente imaginar isso com uma articulação tão importante como a articulação do quadril. Certo? Mas isso pode ser uma possibilidade. Outros sensores, o fuso muscular, por exemplo, os órgãos tendinosos de Golgi, que classicamente a gente entendeu como proprioceptores, não captam posicionamento. Esses sensores captam forças. Esses sensores captam forças de puxar e forças de empurrar. Esses sensores captam tensão e compressão, tensão e contração. Entende? Então, essa é captação de força, não é captação de posicionamento articular. Não é captação de ângulo articular. Certo? Esses sensores, esse tecido conjuntivo e o remodelamento, o ajuste do movimento é baseado numa informação sobre forças e não numa informação sobre... Isso tem várias repercussões práticas, muitas repercussões práticas. Daí se deriva o conceito que a gente resumiu no Force Not Postures, certo? Mas esse conceito em si tem várias aplicações. E a resposta a esses ajustes, ela vem de um músculo que normalmente, isoladamente, produziria força interna, produziria força pelo músculo. Então ele precisa de alguma coisa que leve essa informação para outros músculos ou leve essas informações para os ossos. Aí onde está a questão relacionada à face. Transmissão de força lateral tem uma importância dentro de um movimento integrado, né, dentro de um movimento coordenado, que se a gente vai para a perspectiva reducionista e a gente vai até para a ciência reducionista, isso não fica tão claro. Por que isso não fica tão claro? Porque normalmente a gente abre mão também dessas necessidades. Se eu isolo essa variável, se essa variável não está presente, eu não preciso de transmissão de força lateral. Porque eu estou avaliando um negócio onde isso não tem necessidade de acontecer. O que é que tem no mundo real? A gente tem caos. O que é que tem no mundo real? A gente tem pressão de tempo. O que é que tem no mundo real? A gente tem uma necessidade de resposta neuromuscular muito grande, muito rápida. E na perspectiva de onde a gente extrai essa evidência, normalmente isso foi jogado de lado. Essas são as primeiras coisas que normalmente a gente tira de um desenho experimental quando a gente quer estudar movimento. São os ruídos, né? As forças externas, extravagantes e anômalas, as pressões de tempo, tudo isso, quando a gente vai fazer um desenho experimental, são as primeiras coisas que a gente tira. Porque a gente quer limpar o cenário, para permitir uma visualização mais limpa, né? E daí, as conclusões que você chega sobre face, num cenário como esse, elas não fazem muito sentido. Você entender a face sobre o movimento, você entender qual é a contribuição desse tecido para o movimento, você tem que jogar o movimento no mundo real,
porque a face é um componente extremamente importante para lidar com esses ruídos. Para ser capaz de gerar uma transmissão de força interna, né, que a gente chama de landscape de força interna, acoplada e ajustada às necessidades geradas pelo ambiente, né, pelas forças externas presentes no ambiente. Então, esse acoplamento entre força externa do ambiente e força interna dentro do corpo, essa transmissão de força, esse caminho que a força interna tem, é extremamente dependente de uma função otimizadora do tecido conjuntivo. O que não quer dizer que as terapias miofaciais, que pegar o cotovelo, botar na face, pegar não sei o que e passar no corpo, funcionariam para otimizar esse cenário, certo? Isso são coisas completamente diferentes. Para te ver, olha, o teu raciocínio é bem metódico e eu gosto dele, e muitas vezes para a prática do dia a dia, que nós trabalhamos na prática também, esse é o grande detalhe. Muitas vezes a gente, quanto mais a gente atende, eu sempre falo, nós tentamos resolver problemas reais com atletas de níveis nacionais de importância em vários esportes, em vários times, e a gente não está preso no laboratório. É importante o laboratório, mas é importante entender na prática. Então, olha só, eu visualizo que, se nós temos os dados dizendo que nós temos a transmissão de força longitudinal, né? Força ativa e força passiva, longitudinal, do músculo para o tendão, vai e volta. E é em torno de 15%. E nós temos importante transmissão da titina, do tecido conjuntivo e das miofibrilas. Sobra 80% a 85% de transmissão lateral dos costâmeros, né? E pelas 3 camadas de fáscia. Então, isso é um dado. Ninguém está agora supondo isso, tá? Isso é um dado que já é publicado em inúmeras referências, que em torno de 80% a 85% da força é transmitida lateralmente, e aí é uma das explicações que o movimento intermuscular é importante, mas também é uma explicação que a força intramuscular antes do intermuscular também é importante, porque eu preciso de força no músculo para depois ele poder fazer a transmissão em cadeia. Eu acho que para sintetizar tudo que tu falou. 85% de 100 é uma coisa, 85% de 10 é outra coisa, entendeu? Se 85% da força é transmitida lateralmente e essa força é 100 newtons, é uma coisa. Se essa força é 10 newtons, 80% de 10 newtons é pouco, mas 80% de 100 pode ser muito, entendeu? Então a força intramuscular, a quantidade de força que o músculo consegue produzir é sempre o ponto de partida, é sempre relevante. Não tem como não ser relevante. O professor André Martins falou aqui, ó, a ciência do esporte pode ser interpretada de várias maneiras. Estamos usando ela de forma que ela realmente é ou criando uma percepção do que acreditamos ser. Então, tu vê que é um pipinaço, né, para a gente resolver. Porque, olha só, nós estamos discutindo um nível de entendimento que todas as pessoas envolvidas têm que estar no mesmo nível de entendimento. Senão, tu fica falando pro ar, né? Tu fica falando aí e ninguém está entendendo o que tu está falando. Então, se a gente não tem um entendimento e essa discussão é uma discussão grande, entendeu? É uma discussão muito grande. Porque a gente pega reducionismo e complexidade, reducionismo versus complexidade. A gente criou um tópico. Esse tópico, normalmente a gente vai discutir aqui, e esse tópico até no curso, por exemplo, ou em qualquer palestra, ele é interessante que ele seja discutido sobre reducionismo na prática e complexidade na prática. Só que reducionismo e complexidade da prática é a ponta do iceberg desse problema. Entende? Porque o reducionismo e a complexidade na prática, ela é derivada de um reducionismo e uma complexidade na ciência, na evidência científica. Então, a forma que eu obtenho uma informação, uma evidência científica, se o meu raciocínio está na complexidade é uma coisa, se o meu raciocínio está no reducionismo é outra. Então, a gente começa a ter que discutir, por exemplo, testes estatísticos, tipo de estatística, se a estatística é frequentista, se a estatística é não linear, qual é o tipo de ferramenta para captação desses dados que a gente vai ter, se a gente vai usar ferramentas que vão controlar variáveis, se a gente não vai usar a ferramenta que controla a variável. Se a gente controlar a variável, essa informação talvez se torne inválida.
entende? Então, se a gente está discutindo a utilização de um teste, se o Hope Test é legal ou se a gente tem que obter informação dentro do campo de jogo com o GPS, já derivou daí. As informações que a gente obtém com um teste como o Hope Test, talvez não se encaixe dentro de um raciocínio sobre complexidade. E essa discussão, reducionismo, complexidade da ciência, ela já vai derivar de um reducionismo, complexidade da filosofia. A gente já vai percepção direta ou percepção indireta. O ser humano capta informação diretamente ou capta informação indiretamente? O organismo e o ambiente, eles estão acoplados ou eles estão desacoplados? Dualismo ou mutualismo? Entende? Então, dentro de uma relação entre o sistema musculoesquelético e o sistema nervoso, mente e cérebro são acoplados ou mente e cérebro são dissociados, entendeu? Então, a nossa prática lá em cima, o reducionismo e a complexidade da nossa prática, é a ponta desse iceberg, que derivam de diferentes premissas. Então, você vai ter um modelo que vai derivar do reducionismo e você vai ter um outro modelo que vai derivar da complexidade. Não são modelos que se encontram em algum momento. E tu vê, olha só, nós estamos falando de aplicação em esporte e performance. Tu trabalha com atletismo, futebol, eu trabalho com basquete, tênis e futebol. A gente tem um entendimento da sistema energético, força, especificidade, potência, tudo isso tem aceleração. Só que assim, ó, de tanto que a gente já leu sobre estresse e adaptação positiva, nós começamos a ver que o atleta não pode mais treinar, perder a qualidade dos minutos de treino que ele tem antes da fadiga que vai acontecer no treino, porque o treino é intenso. Hoje a gente sabe, ninguém vai treinar mais em média intensidade. Pelo menos isso a gente está vendo. Só que aí agora a galera só treina intenso e não entende como organizar o esforço e a recuperação e agora está arrebentando todo mundo porque treina intenso errado. Treino intenso errado, né? Mas a questão toda é o seguinte, de como o movimento ele precisa estar gerando adaptação positiva. E se a gente não entender que esse movimento ele está interligado em inúmeras variáveis que a gente não entende sem estudar a teoria, nós estamos de novo gastando o nosso tempo com estresse inespecífico. Isso aí, Bondarchuk fala, e ele vai falar no nosso curso, agora em maio, com o professor Augusto Redua, ele vai bater em cima de treinamento inespecífico. Ou seja, nós falamos agora tudo isso aí sobre sistema dinâmico, sendo que tem alguém hoje de alta performance que vai falar a mesma coisa que a gente está falando aqui, sem ter citado o nome dele ainda, que eu citei agora e lá na introdução. Interessante, né? Essa relação conceitual, ela não é uma relação nova, cara. Isso não são conceitos de agora, entendeu? Esses conceitos são conceitos que talvez hoje em dia a gente consiga aplicar mais facilmente na prática, mas isso não vem do conceito. Na verdade, isso vem da facilidade de equipamento, isso vem da facilidade de raciocínio, isso vem da facilidade de acesso à informação, que a gente consegue traçar mas esses conceitos já existem há muito tempo, entendeu? Essas relações, estresse, adaptação, não é um conceito do Franz Bosch, não é um conceito de agora. Porém, agora a gente tem uma oportunidade melhor de transitar para um raciocínio sobre dinâmica, sobre escala temporal, sobre escala espacial, porque agora a gente tem elemento, a gente tem acesso à informação. Há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, a gente não tinha isso, entende? Então, esse apego eu sempre falo, eu sou o contrário do old school, véio. Eu não tenho um apego a coisas, entendeu? Tipo, se a área me pede mudança, eu mudo com ela, entendeu? Eu tento obter informação, eu tento buscar conhecimento, tento buscar cenários diferentes. Eu não me apego ao negócio, esse negócio. Eu não acredito numa ciência que não muda. Se a ciência não muda, a ciência está errada. A ciência tem que mudar, certo? E a gente tem que estar apto a entender que essa ciência muda, que esse raciocínio muda. A gente tem que estar apto a entender que o método científico ele não é fixo, que a gente precisa discutir sobre o método científico. O método científico não pode ser aquela coisa assim, a ciência, pá! Então, não podemos discutir ciência? Podemos sim, podemos ver se a gente tem estratégias melhores para fazer um método que capte informações melhores. Eu falo isso sobre teste funcional e avaliação em mundo real, por exemplo.
a variação no mundo real, há 10 anos atrás, era fora da realidade. A gente não tinha como captar essas informações. Mas tinha sensor inicial para vender? Tinha, mas era milhões para você ter um sensor inicial. Hoje em dia é baratinho. E, não quero comprar, não, é 1.000 e tanto, 2.000, 3.000, não quero comprar um sensor inicial. Eu vou usar o celular, mas eu tenho um celular. Eu tenho um aplicativo de celular que custa R$30, R$10, R$20, ou é de graça. Então, eu tenho informação, tenho tecnologia disponível. Então, eu posso fazer uma avaliação hoje no meu atleta sem que eu precise controlar variáveis importantes. Com todas as variáveis interagindo, eu chego a uma conclusão, que é diferente do que eu fazia antes. Eu não podia fazer isso. Para eu ter um teste, eu tinha que reduzir esse teste, controlar algumas variáveis para tornar um negócio ali que eu precisasse fazer uma inferência para o mundo real. Entende? Então, são cenários diferentes que vão evoluindo a partir do momento que a gente começa a ter mais acesso, tanto à informação, quanto à tecnologia, quanto a mecanismos, quanto a estruturas e etc. Então, a gente tem que estar pronto e a gente está aberto também para esse tipo de evolução, entendeu? Para esse mundo andar para frente. Pessoal, nós estamos finalizando aqui, tá? Vou fazer a última questão para o Davi, e aí já vou pedir um favor. Nós estamos com uma média de 35 a 40 pessoas aqui assistindo a live. Vai ser postado no IGTV, tá? Quem tiver aqui, por favor, eu vou deixar o meu canal do YouTube, que eu vou começar a usar ele bastante com as lives agora, Caster Performance. Quem puder ir lá, que eu vou postar no YouTube e no IGTV essa live, fantástica, junto com o professor Davi, tá? Quem quiser, por favor, fazer um print, dá um sorriso aí, professor. Dá um sorriso aí, faz um print da tela nossa agora. Eu não estava nem preparado, eu estava fazendo outra coisa que eu peguei do nos marca aí e nos marca que eu reposto no meu stories do Instagram, Alex Cavieira, para quem é os seguidores do professor Davi e não me seguir ainda, o meu é @Alex Cavieira, tá? E o professor Davi é Davi Macena, né? E aí a última, olha só que finalização nós vamos fazer agora. Nós falamos de neurofisiologia e de neuroanatomia integrada, tá? Ok? Só que tem uma variável que a gente não pode esquecer, e eu falei na introdução sobre duas. Eu minimizei para duas, tá? Qualidade de movimento, integrado, tudo isso que a gente falou. E uma outra variável que eu acho que ela é muito importante, que ela precisa ser respeitada em qualquer intervenção com qualquer atleta. Qual é que é? Intervalo recuperativo na hora da prescrição. Porque nós precisamos conseguir melhorar a oxigenação ou o suporte de oxigênio para as fibras que nos dão qualidade motora, que são as fibras rápidas. Então, eu vejo muito erro de prescrição em cima do intervalo recuperativo, né? Então, fica uma dica aí e eu vou deixar o professor Davi finalizar com o raciocínio dele sobre intervalo recuperativo na prescrição do exercício integrado. Esses dois conceitos, elas são no nosso entendimento, né? nessa separação que a gente costuma fazer dentro da nossa formação, nessa separação conceitual, elas parecem coisas diferentes, assim, recuperação e qualidade de movimento. Só que recuperação e qualidade de movimento, elas estão muito ligadas, elas estão muito juntas aí. Não dá para a gente separar essas variáveis, é porque a gente estuda isso talvez em disciplinas diferentes, em momentos diferentes, e esse nosso pensamento fica um pouco distante. Essa era uma outra coisa que eu estava fazendo esse raciocínio há uns dias atrás aqui, era a relação entre, por exemplo, que a gente chamou de jerk aqui, que é uma métrica de qualidade de movimento, saber o quanto isso varia, quanto essa aceleração varia, né? Se eu tenho uma maior variação da aceleração numa série temporal, eu tenho um maior sofrimento mecânico, porque eu tenho várias paradas bruscas, né? Várias intermitências dentro dessa linha temporal, dessa escala temporal, que é de poucos milissegundos, por exemplo, num salto vertical, entende? Ou eu posso pegar esse mesmo raciocínio de variabilidade e aplicar a algo maior, a algo mais amplo, como, por exemplo, um programa de treinamento de 6 meses.
Se eu tenho um programa de treinamento de 6 meses, eu tenho ali uma fadiga que vai se desenvolver ao longo de 6 meses e não ao longo de poucos milissegundos, entende? Então, a influência da fadiga numa escala temporal curta e a influência da fadiga numa escala temporal longa. As duas, nos dois sentidos, eu posso medir em termos de entropia. Se eu faço entropia em milissegundos, eu posso estar medindo qualidade de movimento. Então, eu estou medindo a influência da fadiga a curto prazo na qualidade de movimento através do jerk. Se eu faço isso ao longo de 6 meses, se eu estou fazendo variabilidade ao longo de 6 meses, eu vejo como a carga de treinamento está variando ao longo de 6 meses. Você pegar, por exemplo, opções frustradas, como, por exemplo, a da relação agudo-crônica do Tim-HB. A relação agudo-crônica do Tim-HB tinha uma perspectiva de tornar numérico, né, de tornar quantitativo em zonas específicas, ali até 1,5, acima de 2 e tal, o risco de lesão vinculado à carga de treinamento. Normalmente eu uso um método para fazer isso. O método que o Tim-HB usou originalmente para fazer aquela razão da relação agudo-crônica, ela é uma suavização de curva. Ela é uma média móvel, tipo como se faz hoje em dia para ver mortes e casos de Covid, entendeu? Que passa no jornal todo dia, é uma média móvel. Depois ele tentou melhorar aquilo ali, tentou tornar isso exponencial. Tornando isso exponencial, ele fez uma suavização de curva diferente, que talvez melhore, mas não resolve o problema original. Entende? Porque no final das contas eu quero saber. O que é que eu quero saber? Eu quero saber se tem pico de carga. Eu quero saber se a variabilidade é alta demais. Eu quero saber se tem aumentos abruptos na carga, no final das contas. Então, o que eu quero saber é se em algum momento a variabilidade é muito grande. Ou seja, se em algum momento a carga está aqui, em outro momento a carga está aqui. Eu preciso identificar um pico. Então, eu preciso identificar qual é o grau de variabilidade disso. Então, eu tenho, mais uma vez, uma relação entre previsibilidade e estabilidade ao longo de 6 meses ou variabilidade ao longo de 6 meses. E assim eu consigo identificar um pico de carga. Certo? Então, eu posso conversar nessas duas escalas temporais com a mesma linguagem de variabilidade e previsibilidade. O grande problema nessa relação volta, mais uma vez, a ser um raciocínio fixo, né? A ser um raciocínio onde a gente assume que um comportamento está fixo no tempo, não muda no tempo. Que baseou a maioria das nossas intervenções e a maioria das nossas formas de avaliar movimento ao longo do tempo. Com isso, a gente dissociou o que é qualidade de movimento e o que é carga de treinamento, o que é a necessidade de ter uma relação ótima entre estímulo e recuperação. Não dá para eu desprezar a influência que, por exemplo, a fadiga a curto prazo ou a fadiga a longo prazo vai ter na qualidade de movimento. Essas duas coisas não estão isoladas, essas duas coisas estão juntas. E essas duas coisas elas estão interconectadas. Se eu melhoro a qualidade de movimento, a fadiga chega mais tardiamente. Perfeito. Perfeito. Entende? Se eu melhoro a qualidade de movimento, agora o que é melhorar a qualidade de movimento? Esse que é o grande lance desse negócio. O que é que significa melhorar a qualidade de movimento? O significado disso, o significado do conceito de qualidade de movimento é que não bate nessa relação aqui. Esse é o grande problema do negócio. Porque o que é qualidade de movimento? Ora é melhorar alguns testes totalmente descontextualizados, ora é 7 movimentos de uma metodologia de avaliação que alguém traz para o Brasil, ora é isso, ora é aquilo, ora é um salto vertical alto, que se o salto vertical for alto, então tudo é bom, e se o salto vertical for baixo, tudo é ruim. Davi, então, Bondarchuk, isso é a pergunta dos cursos que a gente estava fazendo com o Pavlov, o Augusto, o Redo, e agora nós vamos ter a oportunidade do Bondarchuk. Toda vez quando chegava nessa questão, tá, e aí, como é que a gente avalia? A resposta sempre é a mesma. Em cima do resultado. Em cima do ato motor comportamental. Mas e no meu esporte, como é que eu descubro isso? Qual teste eu faço? Cara, tu vai criar. Tu vai ter que achar uma maneira de entender que esse gesto é importante para a tua modalidade e tu vai criar um controle em cima desse gesto. Então, isso que tu tá falando. Melhorou o salto vertical e o cara não tá ganhando, tá decrescendo a performance. Tá, mas o salto vertical dele melhorou. Cara, entendeu? O que claro é o significado de qualidade de movimento. Mas
e aí o gesto motor e o resultado, e a vitória não está chegando. O que está acontecendo? Então, é raciocínio, nós temos que ir atrás disso, né? Olha Ó, o professor olha, o eu trabalhei um. Só para. Olha só o que se botou. Efetividade na ação técnica, ou seja, resultado no gesto motor, perfeito. Resultado, porque senão não importa. Eu sempre falei para as pessoas, não importa. Eu trabalhei com metodologias que eram baseadas em resultados de testes por muito tempo, e essa é uma conclusão que me incomodava demais. Você aumentou o peso no agachamento, um RM do agachamento aumentou, mas eu estou perdendo as competições, eu não estou bem, não estou ganhando 100 metros. O salto vertical aumentou, mas os 100 metros está pior. Então, não precisa aumentar o salto vertical, nem o peso no agachamento precisa melhorar os 100 metros. Se eu ganhar a competição e ser campeão, entendeu? Essa é a métrica mais relevante e importante. Hoje em dia, com tecnologia, a gente consegue extrair desse mesmo cenário outras informações. A gente consegue extrair uma métrica mais exata de coordenação, tanto do ponto de vista quantitativo, quanto do ponto de vista qualitativo. Eu consigo identificar, por exemplo, os elementos estáveis do movimento, que a gente chama de atrator, dentro de um movimento que está sendo executado dentro do ambiente real. O Jean-Benoît Morin trouxe uma frasezinha que eu acho muito interessante para essa discussão. Ele apresenta um conceito de teste de perfil de aceleração e velocidade dentro do futebol através de dados de GPS, certo? Porque, assim, ó, se eu pegar a métrica, por exemplo, do sprint de 100 metros, é fácil avaliar. Se o cara não estiver correndo mais rápido nos 100 metros, nada tá bom. O objetivo é correr nos 100 metros e ganhar do adversário. Se não estiver fazendo isso, eu sei que as coisas estão erradas. Ah, mas melhorou isso, melhorou aquilo, melhorou não sei o quê. Ok, mas não está correndo 100 metros. Beleza. Mas se a gente transitar isso para o futebol, fica mais difícil a gente ver esse resultado numa habilidade aberta, num esporte que envolve habilidade aberta. Fica mais difícil a gente ter assim, ó, o cara tá jogando futebol melhor, o cara tá jogando futebol pior. Então, essas outras submétricas que a gente consegue obter, desde que a gente obtenha com o sujeito jogando futebol, com chuteira, com bola, com adversário, com cenário, com torcida, com pressão psicológica, com emoção, com todas essas entradas presentes, sem controlar essas entradas, que é extremamente importante isso. Eu mostrei isso aqui na aula. Você imaginar um sistema complexo, ele deriva da interação não linear de todas as variáveis, não de algumas delas, não só das variáveis que a gente conhece, mas sim de todas. Não só das variáveis que a gente consegue medir, mas sim de todas. Então, se eu capto informação através de métrica, tanto quantitativa quanto qualitativa, com o sujeito dentro do campo de jogo, aí eu tenho uma métrica interessante. Aí eu tenho uma métrica boa. 20 anos atrás, dava para fazer isso? Não dava. Não tínhamos tecnologia, não tínhamos conhecimento, não tínhamos acesso à informação. Hoje dá. Hoje a gente consegue construir um canogram, identificar os elementos estáveis, os atratores, qualitativamente, e a gente consegue extrair métricas como aceleração, velocidade, posição, força em função do tempo, através de GPS ou de aplicativo de celular. Agora, então, dá para fazer isso. A avaliação em mundo real. E aí o que acontece? A gente tem a tecnologia e a gente comentou até que alguns times da Inglaterra, tá, estão com bastante material e já indo para um raciocínio muito parecido com isso. E a pergunta é, será que com nossos colegas aí que estão nos grandes times aí, eles vão... Quantos anos será que... Eu acho que vai ser a próxima geração, porque essa que está aí a gente não muda mais, né? Não muda esse é um mais, negócio que eu sempre falei. Eu comentei isso hoje à tarde com o Fernando, que estava aqui na live. Essa não muda. Então vai ser a nova. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Não só dentro do futebol, como dentro das outras áreas de atuação também. Isso não vai acontecer, porque isso é uma perspectiva que a gente tem de caras que estão buscando conhecimento constantemente. Só para completar o negócio do Jean-Benoît Morin, que eu não falei aqui, a frasezinha que ele usa é testar sem testar. Aí ele apresenta um perfil de aceleração e velocidade, onde ele obteve os dados para criar esse perfil a partir dos dados de GPS dentro do campo de jogo, dentro do treino com bola, certo? Sem nenhum teste anterior. Ele faz um comparativo com outro modelo que ele tinha anterior a esse, que era o modelo do perfil de força e velocidade, que ele extraía do sprint de 40 metros, que é o mesmo modelo que o aplicativo usa, o MySprint, por exemplo.
Você faz um sprint de 40 metros, aí você tem esse sprint fracionado lá, e você tem uma curva de força versus velocidade extraído desse sprint de 40 metros. E ele fala, uma coisa é eu pegar um sujeito e pedir para ele correr 40 metros. Aí eu tenho um cenário. Talvez esse cenário sirva para eu me entender um pouco como está funcionando os níveis subjacentes da construção desse sprint. O músculo, a estrutura intramuscular, ainda que isso seja um pouco discutível também. Mas talvez sirva para isso. Mas não serve para eu extrair uma informação de um sprint de 40 metros isolado e dizer assim, o sujeito está mais rápido no futebol porque o sprint de 40 metros dele está mais rápido. Eu não posso fazer isso. Porque o sprint de 40 metros no futebol, ele envolve uma quantidade de informação que o movimento precisa coadaptar muito grande. Então o cenário é outro. Eu preciso comprometer um pouco minha velocidade máxima, por exemplo, em prol de controle da bola. Ou eu preciso comprometer um pouco a minha velocidade em prol de um movimento de antecipação de um zagueiro, de um defensor. Entende? Então, as informações são outras. Então, se eu, com tecnologia, com conhecimento, puder obter informações de um sujeito jogando futebol, eu tenho uma métrica muito mais legal. Entendeu? Olha só o que o Cassidori colocou aqui. As reflexões sobre dados de modelagem são interessantes. Já pararam para imaginar como seria a comparação dos parâmetros do Bolt correndo 200 metros em 19,31 e do Michael Johnson, o Pato, a 19,32? Um às custas da potência máxima e o outro à custa de resistência. Olha que raciocínio que a gente pode traçar, e junto a isso, a gente sabe, até a gente comentou isso aí, eu trouxe essa informação e tu ampliou. A gente saiu até alguns meses em algum canal aí que o Liverpool essa observação, Alexandre, ele é um exemplo, por exemplo, que em sistemas complexos a gente chama de degenerescência, né? São maneiras diferentes de chegar ao mesmo resultado de movimento. Isso é a base da variabilidade, entendeu? Posso chegar por um mecanismo, posso chegar por outro, mas eu chego a fazer um tempo nos 200 metros X, entende? Não importa o mecanismo que eu lancei mão para fazer isso. O que importa é que eu atingi o objetivo. Eu posso atingir o objetivo mecanismo com mais de um cenário. Isso. Aí, o Liverpool reduziu o número de profissionais coletando prospectos pelo mundo, porque eles já têm um banco de dados que eles conseguem fazer uma análise mais real de qual seria o potencial na frente. Fala um pouquinho disso. Até tu comentou comigo de como o futuro é esse e como vários atletas vão ser contratados no futuro já em cima de dados reais de comportamentos motores. Isso eu acho um raciocínio de um potencial enorme para o futuro. Pode ser que a gente não consiga observar isso tão claramente no presente, mas essa construção que a gente está fazendo agora, desse tipo de análise, ela traz uma perspectiva que a gente até então não tem, certo? Nós não temos a perspectiva de como usar dados de forma eficiente, de como tratar esses dados que a gente capta no momento de forma tão precisa. Mas isso, por exemplo, nos esportes americanos já existe há algum tempo, certo? Tem como ser melhorado, mas existe há algum tempo. Porque você vai fazer um investimento no jogador. O clube, olhando pelo ponto de vista do clube que está comprando, do comprador desse processo. Você vai fazer um investimento no jogador. Então, você quer se cercar de informações. Você se cerca de informações físicas, motoras, por exemplo, como classicamente os esportes americanos fazem com o draft, lá, alguns testes de draft e tal. E aí você obtém aquele tipo de informação, você vê qual é o jogador fisicamente mais apto, fisicamente menos apto. Mas numa modelagem com mais dados, numa perspectiva de big data, né, de cenários mais amplos de dados, você vai ter outros tipos de dados. Esse é o grande lance do negócio, que é o que falta para a gente. É que a gente precisa de métrica sobre outras coisas, não só sobre a capacidade física dos atletas. A gente precisa de métrica para dar conta disso, de capacidade emocional, de capacidade de dados estruturais, que eu acho muito importante. Você trabalha com divisão de base,
um raciocínio que eu sempre faço com relação a isso é que existe uma predisposição maior de existência de lesão de ligamento cruzado anterior em pessoas que têm um desnível do platô tibial. E você consegue observar isso em exame radiológico, por exemplo. Se é um jogador profissional e o cara tem um desnível do platô tibial, eu lido com isso. Porque ele passou pelo processo, ele venceu todo o processo, ele já é profissional e a prevenção, a redução do risco, o gerenciamento do risco de uma lesão de ligamento cruzado anterior ou a reabilitação é um problema meu agora, entende? Porque o investimento já houve e ele já está ali, formado. Se é o maior risco ou o menor risco, dependendo de outras variáveis, o problema agora é meu. Mas se é um sujeito que está no sub-15, no sub-14, no sub alguma coisa, é um dado legal para se ter. Eu tenho um cara no sub-17 que tem um cenário de dados, não só o dado do platô tibial, mas um cenário de dados. Eu falo muito do platô tibial porque eu não consigo mudar isso. Os outros dados eu posso mudar. Condições emocionais eu posso mudar, condições de força eu posso mudar, condições, outras coisas eu posso intervir, mas eu não posso intervir no desnível do platô tibial. Então, esse é um dado, é um cenário não modificável. Então, se eu tenho isso, eu tenho um elemento legal para tomar decisão baseada em dado. Se eu tiver só isso, é um dado pobre. Mas se eu tiver interações não lineares entre esse dado e vários outros, aí é um dado legal. Para isso, eu preciso de inteligência artificial, porque nós humanos, não conseguimos lidar com essa grande quantidade de dados, porque a gente não é um supercomputador. Para isso serve a machine learning, para que eu capte dados, e esses dados têm que ser muito, né? Porque o machine learning só opera com muitos dados, e o que eu vou captar não é cada resultado individualmente desses dados, é a interação não linear entre esses dados. Essa é a grande perspectiva da machine learning para o futuro. É trazer uma inteligência artificial que não capte as partes, capte a interação não linear entre as partes, que é fantástico, certo? Uma perspectiva extremamente interessante. A outra perspectiva e a outra discussão que a gente precisa ter para ampliar isso aí é a qualidade desses dados, que essa é uma discussão que ninguém está fazendo. Eu posso criar uma machine learning que vai me resultar um padrão de maior ou menor risco de lesão de ligamento cruzado anterior com os dados que eu consigo extrair de um dinamômetro isocinético. Mas se você me der uma machine learning que está usando dados do dinamômetro isocinético, eu vou jogar fora. Entendeu? O padrão resultante daí, apesar de ser um padrão resultante de muitos dados, apesar de ser uma interação não linear entre esses dados, apesar de ter um cenário de um padrão que emerge de um sistema complexo, é um sistema complexo porcaria. Por quê? Porque a qualidade dos dados é muito ruim. A qualidade das partes que estão interagindo para esse padrão emergir é muito ruim. Então, essa é outra discussão que a gente precisa ter. Muitos dados, ferramenta propícia a interagir esses dados e, principalmente, uma discussão que é importante porque não está sendo feita, qualidade dos dados. Perfeito. Professor, 2 horas de live, hein? Nós estamos quebrando tudo, hein? Então, aqui, ó, agradeço. Vários, tentamos responder o máximo de perguntas. A última aqui, ó, tá saindo um livro interessante do professor Duarte Araújo sobre o uso de inteligência artificial no esporte. Provavelmente tu conhece o professor Araújo, né? Professor da Universidade de Lisboa, o professor Duarte. Trabalha com teoria ecológica, trabalha com dinâmica na escala coletiva. Tem muito trabalho legal, professor. Então, professor Duarte Araújo, fica a dica aí, né? E foi muito bom essa nossa conversa aí, tá? Agradeço a participação de todos. A live vai estar disponível no meu GTV e provavelmente, se eu conseguir baixar para o meu YouTube, vou marcar o professor aí, Davi, na live. E acredito, pessoal, o último aí, o Cassidori, cruzamento de dados de modelagem de atividade competitiva, fases do preparo, modelos morfofuncionais, talvez seja o mais próximo do que o professor citou da qualidade de dados. Sim. Essa é uma discussão, né? Cada um tem uma visão, né? E eu acredito, pelo menos no que tem hoje no esporte. Sim,
quando a gente tenta abordar os temas, a gente tenta simplificar ao máximo, mas no final, aqui, os últimos 20 minutos, a gente aprofundou um pouquinho, mas é interessante porque quem teve a primeira impressão sobre esse tema vai se ligar e daqui a pouco vai atrás de conteúdo. Tem os cursos do professor Davi pelo Brasil, né, professor? Tem turmas em Fortaleza, turmas no Rio Grande do Sul, turmas em Curitiba. E tem uma em Londrina também, esse Teresina. ano. Rio, no Rio, eu acho que a gente vai estar no Rio no meio do ano, se tudo der certo, né? Aí, com esse cenário aí. Eu não conheço pessoalmente o professor Cassidório, mas eu já ouvi falar muito dele, porque o pessoal, o Evaldo, o Diego, o pessoal fala muito bem dele. Eu não conheço pessoalmente. Sim. Só que isso quase ninguém sabe. Com certeza. Aí, numa próxima, aí já largaram live do professor Cassidório, professor Davi. Aí a gente vai armar fazemos um meio de campo aí, vamos armar um tema dessa discussão mais aprofundada, né? O professor Cassidori trabalha também com modelagem, em que ele utiliza um planejamento de vários dados para chegar lá na fase competitiva. O professor Davi também utiliza dados não lineares em cima de um Big Data aí, e vai ser show. Daqui a pouco a gente contribuir para o crescimento da nossa classe e ajudar os outros profissionais a melhorarem a performance de seus atletas. Tá bom, professor? Foi Tranquilo. Show. Valeu? Valeu, Alexandre. Obrigado a todo mundo aí que participou, certo? Eu nem estava preparado, então foi meio que... Não, mas assim que é legal. É legal. A gente chega aqui, olha só. Isso aqui era o início do que eu ia falar. Olha o que virou com as tuas conversas. Então, é isso aí. A gente vai trocando ideias e vamos progredindo. Valeu? Abraço a todos. Valeu, querido. Obrigado, viu? Estou postando lá. Valeu. Até mais.